Quando eu apresentei em vídeo anterior os dois conceitos que eu escolhi para organizar a ética, escravidão e corrupção, diversos outros conceitos e problemas se ramificaram, se apresentam. Eu privilegiei conceituar a escravidão pela instrumentalização da autoria da vontade, de tal maneira que a vontade do sujeito ela resultasse apropriada como um instrumento por um outro, por outrem, ok? E eu conceituei corrupção como uma pauperização da liberdade por tráfico, né? uma transação da própria liberdade a aferir algo, né? Eventualmente algum poder, etc., alguma medida de poder, etc. E concluí aquela reflexão apresentando, portanto, duas perguntas a quem se pretendesse blindando qualquer perspectiva de escravidão, ou contendo, né, se não blindando perfeitamente, mas contendo, neutralizando riscos de escravidão a si, de instrumentalização da autoria de sua vontade, para então reintroduzir a definição que eu havia suscitado, produzido, apresentado. Como ser então forte? Como ser sábio? Porque se forte, se sábio, eu me faria protegido de tentativas dessa espécie, né, deste tipo, tentativas de escravidão. Porque os escravizados são né, estúpidos e fracos. Se não são estúpidos, se não são fracos, é difícil conceber essa instrumentalização. E na ocasião eu citei o exemplo utilizando o conceito de Deus, etc. Mas aqui eu quero me concentrar, depois dessa revisão, ao direcionamento dessas duas perguntas, preparando o espaço, o ambiente crítico, argumentativo de resposta, para organizar as condições que eu considero ideais a responder ambas, não é? Primeiro, é interessante. Existe uma ordem nas duas, quer dizer, eu devo me concernir primeiro em ser, se a meta é aquela, blindar minha liberdade, proteger minha escravidão, eu devo primeiro me concernir em ser forte ou sábio. De certo modo, isso como que posiciona o problema maquiavélico do amor e do temor, não é, do medo. É melhor ao príncipe ser amado ou ser temido. Então, poderia perguntar, é melhor ao livre ser sábio ou ser forte, né, ser poderoso? Isso é interessante a partir da ótica também do conceito de Deus, porque se eu separo o conceito, imagina que eu produzo uma entidade, uma vontade que é onisciente. Imagina que eu tenho comigo uma outra vontade, que eu tenho a digladiar-se com ela, outra vontade que é onipotente. É fácil perceber que a vontade onisciente ela consegue contornar a onipotência. Ela consegue neutralizar a onipotência porque ela sabe tudo. Antes, é verdade, a onipotência tudo pode, mas essa vontade onisciente conhece todas as potências, tudo que pode, tudo que resultasse impossível. O recurso que ela tem é muito poderoso. Se a gente faz a inversão disso e retorna ao conceito, à pergunta e ao conceito, ao conceito de poder e a pergunta sobre como ser forte, não é? Se eu retorno com isso para a ótica do conceito de escravidão, eu rapidamente observo por qual razão a força ela é tão atraente
para bloquear uma tentativa de restrição à minha liberdade. Por que a força é tão atrativa? Porque se eu defino escravidão como instrumentalização da autoria da minha vontade, se eu, portanto, faço com que seja impossível instrumentalizar a minha vontade, eu, naturalmente, não posso ser escravizado. Por consequência lógica, correto? Então, o meu objetivo é produzir condições ou neutralizar quaisquer condições que sejam viáveis à minha escravidão e produzir a impossibilidade da minha escravidão. Para isso eu tenho esses dois elementos, né? Sabedoria e força. Então, força, fundamentalmente, seria um bloqueio por conceito de poder, a tentativas de poder que alcançassem a minha vontade, né? Que chegassem à minha vontade. Mas eu preciso perceber essas tentativas. Então, se eu defino escravidão como instrumentalização da vontade, da autoria da vontade, consequentemente eu sou livre eu sou talvez perfeitamente livre, né? Se a minha vontade não pode ser instrumentalizada. Se a minha vontade não pode ser contida, eu sou livre. Se a minha vontade não é viável contê-la, eu sou livre. Então, imagina uma vontade que é inevitável. É impossível a conter. Distanciando-se um pouco do conceito de Deus, né? Não necessariamente essa vontade é onipotente, mas ela é inevitável. E aí é um outro debate, se é necessário, certamente conceitualmente é necessário a inevitabilidade, a onipotência. Este é o ponto. Mas perceba, querer a liberdade, né, projetar a vontade de uma liberdade incontida, a vontade de uma liberdade inagrilhoável, necessariamente significa a vontade de perceber as condições para o eventual agrilhoamento ou para a impossibilidade do seu agrilhoamento. Ou seja, mesmo que eu conclua pela relevância do poder necessário a antagonizar quaisquer tentativas de instrumentalização da autoria da minha vontade, eu demando para isso ter a sabedoria de perceber quais são as condições dessas ameaças e quais são as demandas, as contrademandas, não é? Qual é o antagonismo que eu devo apresentar, que me é necessário apresentar a elas. Dado que está descartada a onipotência. E por que é importante descartar filosoficamente a onipotência, né? Porque se a entidade é onipotente, ela já não pode ser escravizada por poder, não é? Mas ela consegue ser enganada. E é aí que está o segredo. As duas formas de escravidão são sobrevalência de poder e embuste e ludibrio. Então não basta o sujeito, a entidade do exemplo ser onipotente. Se eu separar esses dois conceitos, a onipotência e a onisciência vai prevalecer. Porque ela é capaz de ludibriar. E ela é capaz de antever quaisquer tentativas de sobrevalência por poder que a onipotência assim projete entre ambas. Resumindo, a sabedoria é mais importante. Porque sem sabedoria, mesmo que onipotente, a minha vontade, se essa vontade for onipotente e estúpida,
ela certamente será enganada. Ela certamente será enganada. Do outro lado, se ela for onisciente e fraca, é impossível enganá-la, mas ela é vulnerável à pressão por poder. Só que ela está muito mais, ela se tem em muito melhor situação para bloquear esses ataques do que a outra vontade. Então, entre ambos, um tem prevalência conceitual sobre o outro. Consequentemente, a pergunta por sabedoria é mais importante do que a pergunta por poder.